Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. E a história de hoje tem um quê de inacreditável, mas acreditem, foi real. Vocês sabem que os Estados Unidos foram atacados em 7 de dezembro de 1941 de uma maneira um pouco traiçoeira, de surpresa, pelo Japão. E esse ataque resultou no afundamento de vários navios americanos que estavam em Pearl Harbor, no Havaí, ou então vários deles também foram danificados. A partir daí, o envolvimento dos Estados Unidos na Segunda Guerra deixou de ser um simples arsenal da democracia que enviava produtos para os países em guerra, principalmente os aliados, e passou a ser mais um soldado nessa luta contra as tropas do eixo. Pois bem, esse ataque em 7 de dezembro de 1941, ele provocou uma histeria e um pânico, principalmente na costa oeste norte-americana. E, a partir daí, alguns fatos que são pouco conhecidos de nós, brasileiros, esses fatos aconteceram numa sucessão e estimularam e aumentaram ainda mais o pânico entre a população americana. Mas para falar um pouquinho dessa histeria coletiva, a gente tem que voltar um pouquinho antes de começarem as hostilidades da Segunda Guerra Mundial. Existia um cineasta e também radialista americano muito famoso chamado Orson Welles. Orson Welles fez um programa de rádio um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, e na época não existia televisão, né? As pessoas se informavam através do jornal escrito, através do rádio ou nos jornais cinematográficos que eram exibidos antes da projeção dos filmes de longa-metragem. Nessa época, Orson Welles tinha um programa de rádio que era transmitido ou retransmitido costa a costa, ou seja, várias estações de rádio retransmitiam o programa da estação original que era gerado, pois não existia transmissão costa a costa, e esse programa tinha uma audiência gigantesca. E o que Orson Welles fazia nesse programa? Ele fazia uma adaptação, ou seja, uma radionovela, coisa que também no Brasil, a essa época, ou até em meados dos anos 40, era muito forte. As pessoas faziam adaptações em rádio, era uma novela com vozes, atores com as suas vozes, fazendo os personagens. Então era uma adaptação de livros que o Orson Welles fazia, e isso tinha uma popularidade muito grande, as pessoas ouviam o programa. E ele então resolveu adaptar um livro famoso de H.G. Wells chamado A Guerra dos Mundos. A Guerra dos Mundos é um livro muito famoso. Essa é uma versão em quadrinhos, você tem a obra original do Orson Welles, o livro, o texto, e temos também várias versões cinematográficas. Bom, à época, Orson Welles pegou o texto de H.G. Wells e fez uma adaptação radiofônica, uma novela. Só que muitas pessoas fizeram uma confusão, elas começaram a ouvir o rádio depois do início da novela, do programa, onde o Orson Welles dizia: olha, essa é uma adaptação do livro do H.G. Wells sobre a Guerra dos Mundos e tal. Então as pessoas ligaram o rádio depois e a adaptação foi muito bem feita. Ela foi feita com repórteres entrando ao vivo, estamos aqui do local do pouso da nave espacial, e aí foi. Então as pessoas começaram a sintonizar e começaram a acreditar naquilo. E houve um pânico, uma histeria geral, principalmente na costa oeste americana, e as pessoas saíam para a rua em pânico. Tivemos narrativas de pessoas que se atiraram de prédios, se mataram por conta do pânico que tomou ao ficar sabendo da invasão, entre aspas, da Terra por seres extraterrestres. Por que eu estou falando isso? Para vocês verem o grau de histeria que pode acontecer numa concentração de pessoas. Pois bem, após o ataque a Pearl Harbor, e lembre-se que Pearl Harbor fica no Havaí, o Havaí faz parte do território americano, mas é uma ilha no meio do Pacífico. Toda a costa oeste, então, foi tomada por um medo da invasão japonesa. E aí os japoneses, de fato, atacaram a costa oeste americana.
Em 23 de fevereiro de 1942, por volta das 7h15 da noite, os projéteis começaram a cair no campo petrolífero de Elwood, a oeste de Santa Bárbara, onde hoje é Goleta, na Califórnia. Foram pelo menos 16 tiros, e alguns relatórios dizem que foram até 25, disparados contra uma instalação de petróleo durante um período de 20 minutos, enquanto um submarino japonês bombardeava a costa. Os projéteis eram de 140 milímetros, 5 polegadas e meia. E com isso a Segunda Guerra Mundial havia chegado à costa oeste americana, e este foi o primeiro ataque japonês ao continente norte-americano durante a guerra. O segundo ataque foi muito mais forte, houve muito mais confronto, porque foi a famosa Batalha de Los Angeles, também em fevereiro de 1942. Em 25 de fevereiro de 1942, às 2h15 da manhã, o radar detectou um objeto voando a 120 milhas da costa de Los Angeles. As sirenes de ataque aéreo começaram 5 minutos depois e um blackout em toda a cidade foi ordenado às 2h25, com grande parte da costa escurecendo até a fronteira mexicana. Os canhões antiaéreos foram colocados em alerta e prontos para disparar a qualquer momento. A Segunda Guerra Mundial finalmente chegou a Los Angeles. Após o ataque americano a Pearl Harbor, a paranoia começou imediatamente nos Estados Unidos. O povo tinha medo. Esse ataque no Havaí foi tão traumático para os cidadãos da Califórnia que a questão não era se viria um ataque do Japão ao continente, mas quando e onde esse ataque ocorreria. E essa histeria começou já no dia seguinte ao ataque no Havaí, quando vários boatos se espalharam sobre um porta-aviões japonês cruzando a costa da Bay Area, na Califórnia. A cidade de Oakland fechou suas escolas e no final do dia um blackout foi emitido, sirenes de carros de polícia soaram na área e o rádio silenciou. Nenhum ataque veio e não havia nenhum porta-aviões japonês na costa, mas isso dá um exemplo de como a paranoia se instalou. Após as sirenes alertarem na madrugada do dia 25, o contato radar foi perdido e luzes de busca surgiram por toda a costa, vasculhando os céus. Às 3h16 da madrugada, tiros foram disparados para o céu noturno, quando a 37ª Brigada de Artilharia Costeira começou a disparar projéteis antiaéreos e metralhadoras .50 para o céu. Baterias defensivas em Inglewood, Santa Mônica e outros locais em Los Angeles abriram fogo contra algo no céu. O fogo de artilharia continuou até as 4h14 da madrugada e tudo terminou com o dia clareando às 7h21. Mas contra o que eles atiraram? Todo o incidente é agora referido como a Batalha de Los Angeles, ou o Grande Ataque Aéreo de Los Angeles. No entanto, nenhuma bomba foi lançada na cidade e nenhum avião foi abatido pelos projéteis e fogo antiaéreo lançados para o ar. 1.440 tiros de canhão foram disparados para o céu naquela noite. Embora muitas pessoas acreditassem ter visto algo, e em alguns casos algo variou de dirigíveis a centenas de aviões japoneses, ninguém poderia definir o que realmente havia acontecido no céu noturno, muito menos produzir qualquer evidência de que realmente havia algo lá em cima. Os danos materiais causados pela queda de fragmentos dos projéteis foram significativos. Infelizmente, 5 civis morreram durante a noite. 2 sofreram ataques cardíacos e 3 morreram em acidentes de carro. Depois da guerra, o Japão revelou que não havia atacado Los Angeles naquela noite, nem mesmo tinha navios ou aviões perto da Califórnia na época. Eles tinham planos de invadir Los Angeles e estavam a poucas horas de lançar esse plano em ação no Natal de 1941, mas mudaram de ideia pouco antes e nunca levaram esse plano adiante. Mas havia algo no céu naquela noite? Inúmeras testemunhas oculares pensaram assim. Alguns dizem que foram vários aviões. Outros pensaram que era um dirigível ou algo semelhante, como um balão meteorológico ou um dos balões de fogo japoneses. Mas, anos depois, perto do final da década de 1940, a nova teoria era de que era uma nave alienígena. A história afirma que um grande objeto em forma de disco lentamente fez o seu caminho de Culver City sobre Santa Mônica e finalmente passou por Long Beach, onde desapareceu. Se vocês observarem as fotos da Batalha de Los Angeles, os fachos dos holofotes de busca e as explosões das balas antiaéreas parecem todos concentrados em um objeto, conforme essa foto. Se você observar os negativos,
ou seja, a inversão do positivo com o negativo, do escuro com o claro, o contorno ganha ainda mais forma. Não estou aqui afirmando que essa batalha foi contra um disco voador, só estou repetindo o que a minha pesquisa apontou. Após esse ataque, vai saber, né, a Los Angeles, aconteceu um outro ataque, esse sim documentado, que teve consequências até pós-guerra, de um avião japonês que foi lançado de um submarino e ele atacou o Oregon, mais precisamente as florestas do Oregon, com bombas incendiárias. A ideia qual era? Lançar bombas incendiárias no Oregon, daí um incêndio de grandes proporções aconteceria. Vocês sabem, estão vendo aí que todos os anos isso acontece nos Estados Unidos, incêndios florestais. Não só nos Estados Unidos, na Europa também isso é comum. E esses incêndios são sempre devastadores. Então a ideia japonesa qual era? Provocar incêndios em território americano. Para isso, bolaram um plano. O avião foi lançado de um submarino em setembro de 1942, sobrevoou as florestas do Oregon e lançou as bombas. Talvez, como a maioria das pessoas, você não tenha ouvido falar dessa história da Segunda Guerra Mundial que ocorreu em setembro de 1942 na costa do Oregon. Nenhum filme contou essa história. Não é um evento histórico que aprendemos na escola. Apesar disso, os japoneses realizaram um ataque direto ao continente dos Estados Unidos, mas o resultado foi muito menos eficaz do que eles esperavam. E aconteceu da seguinte forma: o submarino japonês I-25 lançou um avião para 2 pessoas, um piloto e um observador. Sua hélice de 2 pás de madeira, movida por motor de pistão radial de 9 mm, o impulsionou a uma velocidade máxima de 150 milhas por hora. Ele estava armado com uma metralhadora de 7 mm e carregava 2 bombas incendiárias. Feito de madeira e estrutura de metal e coberto com tecido, esse avião poderia voar por 5 horas. Nesse dia, 9 de setembro de 1942, o continente dos Estados Unidos foi atacado pelo inimigo. Naquele dia, o piloto japonês Nobuo Fujita bombardeou uma floresta perto de Brookings, no Oregon. O seu avião, lançado do submarino, sobrevoou a floresta, lançando as 2 bombas incendiárias. Fujita então pilotou seu avião, após sobrevoar e lançar as bombas, de volta ao submarino e conseguiu retornar. A missão me assustou profundamente, disse ele. Não pensei que voltaria vivo. Nenhuma das 2 bombas desencadeou o enorme incêndio que os japoneses esperavam. E 20 anos depois, Fujita fez uma viagem de volta à cidade de Brookings, que era próximo da floresta onde ele lançou a bomba. Desta vez como convidado do festival anual da Azaleia. Ele estava receoso e disse: "Eu não sabia como as pessoas reagiriam. Eu pensei que eles iriam atirar pedras ou ovos, ou até pior." Embora alguns habitantes de Brookings se opusessem à sua visita, nenhum objeto foi jogado. Ele presenteou a cidade com sua espada samurai, uma katana de 400 anos em sua família. E com isso, com esse gesto, ele foi construindo um relacionamento com os residentes de lá. Em sua vida, antes de morrer, em 1997, ele ainda retornaria a Brookings sendo sempre bem recebido. E sua espada permanece em exibição na biblioteca de Brookings, enquanto sua missão durante a guerra ainda é lembrada hoje em uma trilha muito especial do Oregon, conhecida como a trilha do bomb site, ou seja, a trilha do local do bombardeio. O mais interessante é que 20 anos após o ataque, o Fujita voltou ao Oregon e visitou a cidade próxima do local que ele bombardeou para pedir perdão. E levou a sua espada de samurai que pertencia à sua família, e essa espada foi doada ao museu local e está em exposição até o local. Ele ainda retornaria mais uma vez ao Oregon. A primeira vez que ele foi, ele ficou com medo de ser mal recebido, mas ao final ele foi aceito pela comunidade e ele desenvolveu uma ligação com os americanos. Uma história interessante e bem surreal. Agora, de todos esses ataques, o único que provocou vítimas foi o ataque com balões explosivos que os japoneses desenvolveram. O que eles faziam?
de submarinos ou mesmo navios, eles lançavam balões a longa distância, balões que ficavam na atmosfera a grande altitude, com bombas. Eles eram projetados para voarem a grande altitude e após um certo tempo, conforme os cálculos japoneses, os balões perdiam a pressão e pousavam em território americano. E a ideia era, com as explosões, provocar vítimas ou danos ao inimigo, no caso os americanos. Eles lançaram aproximadamente 300 balões ao longo da Segunda Guerra, principalmente no período final da Segunda Guerra Mundial, e infelizmente um desses balões causou danos, não só materiais, mas principalmente ceifando 6 vidas americanas, incluindo 5 crianças. Os últimos ataques japoneses ao continente americano foram os balões Fugo, ou, traduzindo do japonês, arma de vento, que o Japão lançou no outono e inverno de 1944-45. Os generais de Hirohito não puderam aceitar sua derrota inevitável e lançaram o que um historiador considera as primeiras armas intercontinentais. Balões de papel com 10 metros de diâmetro, equipados com bombas incendiárias e lançados na corrente de ar com a esperança de que pousasse no noroeste do Pacífico dos Estados Unidos. A esperança era que os esperados incêndios florestais desviariam recursos americanos de guerra e causariam pânico no público em geral. Como eu já disse anteriormente, cerca de 300 desses balões chegaram aos Estados Unidos. Começaram alguns incêndios, nada muito grande, mas um conseguiu matar 6 pessoas que por acaso estavam acampado onde o balão pousou e detonou. Isso aconteceu em Lakeville, no Oregon, onde a senhora Elsie Mitchell e 5 crianças do bairro foram mortas enquanto tentavam arrastar um balão japonês para fora da floresta. O balão havia pousado, mas não havia detonado o seu conteúdo. Sem o conhecimento de Mitchell e das crianças, o balão estava armado e explodiu logo depois que começaram a mexer nele. Essas pessoas, as crianças e a senhora Mitchell, foram os primeiros e únicos civis americanos a serem mortos no território continental dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. O governo dos Estados Unidos eventualmente deu $5.000 em compensação ao marido de Mitchell e $3.000 para cada família de cada criança que foi atingida pela explosão. Olhando esses ataques, né, de hoje, a gente vê o quão eles foram precários. Mas estávamos em 1940, estávamos na Segunda Guerra Mundial e não existia o desenvolvimento tecnológico que existe hoje, onde você atinge o território inimigo com um míssil a velocidades absurdas. Para a época, é o que tinham, é o que os japoneses dispunham para tentar atingir o inimigo, né? Eles o fizeram dessa maneira, por sorte provocando pouquíssimas vítimas, e os ataques eram mais de propaganda porque não causavam nenhum dano material maior ao inimigo. Espero que você tenha gostado não só da história, mas também desse vídeo. Se gostou, não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal. Aproveite e participe da promoção da camisa do Viagem na História, que está se encerrando. Aproveite essa chance e participe. Restam poucas camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também.
Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais.